Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Bom, hoje vamos falar sobre a lei do gênero. A lei do gênero indica que tudo tem seu princípio feminino, ou a parte yin, e masculino, que é a parte yang, e que estes são a base para toda a criação. Devemos equilibrar as energias masculina e feminina dentro de nós, ou a nós mesmos, para nos tornarmos verdadeiros co-criadores. Hoje em dia, essa questão do gênero está de moda, né? Só que, imagina, essa lei, na época do Hermes Trismegisto, foi criada 500 anos antes de Cristo, né? Então, assim, obviamente não tinha a briga que tem hoje essa questão de gênero, né? E realmente esse gênero, nessa época, eu olhava sobre esse aspecto, né? A palavra gênero vem de gerar, gerare, né? E gerar é exatamente isso, é criar, né? Por isso que a descrição, ele dá, se refere a princípio feminino e masculino, que é a base da fonte criadora, né? E o que ele coloca aqui, de que precisamos equilibrar, né, essas forças, né, para a gente se tornar co-criadores. Então, é interessante porque esse princípio está em tudo, né? Não somente quando a gente pensa na criação, ou na fecundação de um ser humano, né, que seria o lado mais denso, mais sexuado, né, que arremete a problemática de hoje, né? Mas tem todo um lado muito sutil, né, que é a renovação de células, por exemplo, que é a criação de ideias, né? Como que esse princípio, por exemplo, masculino e feminino, está quando você tem uma ideia? Porque nós criamos o tempo inteiro. Nós estamos criando coisas o tempo inteiro, né? Onde que está o princípio masculino e feminino quando você, por exemplo, vê uma situação que uma pessoa precisa de ajuda e surge em você a ideia de ajudar? É o nascimento. Você está criando alguma coisa, né? Ato contínuo, você se move e coloca aquilo em movimento, né, para ajudar. Mas de onde vem? Como que nasce isso? Onde que está o masculino e o feminino desse pulso, né? De onde vem esse pulso que aparece na tua mente uma ideia? Quando a gente fala aparece na mente uma ideia, sim, aparece no corte frontal,
né? Uma ideia, tenho que ajudar. Tá, a mente seria a terra. E o que fecundou a terra para aparecer a ideia? De onde vem o pulso? Né? Pois é. Pois é, vem ou de uma memória que já está pré-estabelecida em você, de que essa situação requer ajuda, Sim. ou vem de um plano mais sutil, né? Através, por exemplo, da amorosidade ou da compaixão, de você ver o sofrimento humano, né? E o teu eu superior, a tua alma, né? Gera esse pulso e fecunda o quê? A mente com a ideia, né? E gera essa ideia. Então, quando falamos em princípio masculino e feminino, em tudo que nós fazemos tem essas duas forças. Uma semente que a gente coloca na terra, né? Princípio masculino e feminino, né? Só que é muito mais amplo do que isso, né? Porque uma semente que você coloca na terra, sem água, não brota. Então a terra, a gente sabe que símbolo feminino, né? A semente seria o símbolo masculino, né? Mas e o meio para que isso ocorra, né? Então existem vários elementos atuando nesse conceito de criação. Não é apenas o masculino, a força yin e yang. Existe também o meio, né? O entorno para que isso ocorra, né? Então, assim, esse princípio é extremamente interessante, porque hoje em dia, por exemplo, você fala muito de inovação, principalmente nas empresas, né? O pessoal busca ideias inovadoras e tal. Cara, para gerar uma ideia inovadora, né? Você precisa subir a uma estratosfera muito diferente de uma estratosfera egóica de querer ganhar dinheiro. Não, vou criar um negócio inovador para, né, para ficar rico. Né? Fecundar a tua mente com uma ideia efetivamente envolve muitas coisas. Né? Ir buscar esse pulso masculino, criador, de um ambiente mais amplo, mais sutil, mais de acordo a servir a vida, requer um esforço de sutilidade e de amorosidade para com a vida muito diferente, né? Eu vejo que o exemplo dessa lei, ele me faz pensar algumas coisas, né? E até que são anteriores a tentar entender o que a lei diz. A primeira é que ela traz um conceito que é o gênero, que hoje é explorado de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Então eu vou dar um exemplo. Há poucas semanas atrás me ocorreu uma dúvida. Eu queria saber o que queria dizer a palavra evangelho. Tem um sentido evangelho, claro, né? Evangelho significa boa nova. Você percebe que quando eu falo a boa nova, eu compreendo melhor aquilo que está sendo passado? Eu retiro um peso, talvez um peso milenar, né, das costas desses 4 livros, e consigo compreender de uma forma um pouco diferente, porque ele está trazendo boas novas para mim. São coisas boas que estão sendo trazidas. Isso vale para qualquer conceito, na minha opinião, que seja abordado de uma forma atual, né? Então, quando se usa a palavra gênero, a gente não está referindo, em hipótese alguma, necessariamente a sexualidade. claro. A relação não é sexual. Não. Né? O segundo erro que se comete, que a meu ver também é extremamente grave, é agir com tem uma expressão que chama historicismo. É quando você retira uma palavra ou uma frase do contexto original, transporta para os dias de hoje e põe juízo de valor em cima dela. Aí fica fácil, né? Você pega uma frase dita, sei lá, por Napoleão Bonaparte, ou por seja qualquer uma outra grande figura da história da humanidade, traz ela para cá, avalia, põe toda a sua moral, os seus conceitos e valores
e falo, olha, ele errou aqui ou acertou ali, etc, etc. Esses textos que a gente está avaliando, esse em particular, né, a gente está falando de praticamente 500 anos antes de Cristo, né? Então é só olhar a data no calendário, você vai ver que é um texto que tem mais de 2000 anos, e isso mostra a potência dele, porque até hoje ele é atual. Claro. Né? Então, quando eu uso a expressão gênero aqui, uma vez mais, não se refere a sexo, pelo contrário, ele está referindo a um conceito talvez um pouco mais sutil que a polaridade, simplesmente. Até porque ele introduz outros dois conceitos, que é o yin e o yang aqui, né? Claro. O yin e o yang, para nós, eu posso traduzi-los como masculino e feminino, dia e noite, sol e lua, claridade e escuridão. E o que é importante para mim nesse conceito é que ambos são opostos complementares. Perfeito. O que a filosofia chinesa coloca no conceito yin e yang, que um é ativo, outro é passivo. Exato. Nada mais do que isso. Sim. Então, veja, esses princípios, e isso que nós estamos justamente trazendo a questão das leis para a gente se ater, como que elas atuam no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, um professor, na hora que está ensinando, são justamente as forças do gênero atuando. Ele está plantando, ele está sendo ativo na mente dos alunos. Claro. O princípio gênero está atuando, está trabalhando. Né? Eu conversando com uma pessoa, né, eu posso estar colocando ideias, ou estimulando com a minha fala, né? Eu estou sendo ativo, né, no campo de informação que ela possui, né, e ativando o quê? Combinações para ela ter ideias. Sim. Então, o princípio de gênero também está acontecendo nesse momento. Eu diria até que, se você tem um exemplo que é bem usado, que eu acho que é bastante ilustrativo, se eu imaginar que o verão ele é o yang, né, a potência, a força máxima, eu vou enxergar que o inverno é yin, é o lado de recrudescimento, Recolhimento. recolhimento. Mas mesmo no yin, eu tenho yang. Claro. E mesmo no yang eu tenho yin. Perfeitamente. Então, essas forças, elas são, como você bem colocou, ativas e passivas, né? Elas atuam de maneiras diferentes. É o pai e a mãe na criação de um filho, dentro daquilo que a gente compreende como uma família. Ambos têm funções distintas. E ambos são importantes para a criação da criança. Da mesma forma, eu vou enxergar isso na natureza, eu vou enxergar isso no cosmos, eu vou enxergar isso dentro de cada um de nós. Então, essa complementariedade, ela é fundamental para que eu possa compreender a vida também. Né? É necessário a mim ter força para sair e buscar, mas é necessário também eu ter o silêncio para poder interpretar isso. Perfeito. Né? Isso acontece muito na reflexão, na autorreflexão. Sim. Se os dois princípios não estivessem em nós, né, nós não seríamos capazes, através da reflexão, de concluir coisas novas. Sem dúvida. Sem dúvida. Percebe? Porque na hora que estou fazendo uma reflexão, eu estou com uma das forças, né, atuando. O princípio ativo, estou refletindo. Mas se eu não tivesse a outra força passiva dentro de mim, eu não conseguiria dar fruto a essa reflexão. Não daria uma conclusão lógica. Sim. Né? E isso ocorre quando justamente essa reflexão culmina, né, em uma verdade para mim. Que ela cria um resultado. Sim. Né? Então, neste momento nós estamos criando dentro de nós, né, um novo caminho, por exemplo. Quando eu estou em equilíbrio com essas duas energias. Quando chego ao equilíbrio com as duas energias. Né? Mas esse princípio atua em todo momento. Sem dúvida. Em todo momento da nossa vida. E a gente não, absolutamente a gente não leva a sério, né, o quanto nós criamos de coisas num dia. Pois é.
Porque nós criamos milhões de situações, nós criamos milhões de sentimentos, nós criamos milhões de pensamentos em um dia. Então, o que nós criamos? Qual é a qualidade daquilo que nós criamos? Aí você já entra numa outra reflexão, de dizer assim, né, aquilo que a gente sempre está falando, estou servindo a vida, como estou servindo a vida, qual é a qualidade de tudo isso que estou gerando, porque eu sou um Deus em miniatura. E estou criando a minha vida, estou co-criando a minha vida, que justamente ele termina a frase, né, ele falando assim, devemos equilibrar as energias masculina e feminina dentro de nós ou a nós mesmos para nos tornarmos verdadeiros co-criadores. Ou seja, nós temos essa capacidade e a gente não se apercebe. Tagarelamos o dia inteiro, né? Feito uma matraca, muitas vezes sem sentido. E essa última frase, para mim, ela é bem clara, né? Quando ele fala energia masculina e feminina, ele não está falando de sexualidade. Não. E não é isso, né? É a maneira de lidar com o que está à nossa volta. Pensa, por exemplo, na nossa renovação celular. Sim. Os princípios estão atuando. O tempo inteiro. Né? Só que meus sentimentos, por exemplo, que é outra cocriação minha, é o invólucro dessa criação celular. Né? Se eu estou com sentimentos, estou com vibrações densas, obviamente eu vou dificultar muito esse processo de criação celular. Com certeza. E muitas vezes até impedir o processo de recriação. Impedir, deformar o processo celular. O que é pior ainda, né? O que é pior ainda. Né? Então, veja, nós estamos em constante mutação, estamos em constante criação de tudo ao nosso redor. Veja como é importante esse princípio da lei do gênero, né? Porque ela está a cada milissegundo atuando. E a gente nem suspeita, nem está ligando para aquilo. Nem imagina, não consegue enxergar isso. Um alimento que você... Um prato que você vai cozinhar, você está criando. Você está atuando no aspecto gênero, né? O tempo inteiro. Na hora que você transforma um alimento, na hora que você está... Né, você cozinha um alimento, você está criando uma outra condição daquele alimento, né? Veja como É por isso que é importante você falar, mas é importante você ouvir, refletir de fato, né? Então, é o que você falou, se não houvesse essa complementariedade, né, entre as duas, esses dois polos, ou essas duas energias, nós não aprenderíamos, né? Exatamente, mas veja, aí vem a questão de quando eu tenho que ser passivo, claro, ou seja, terra, claro. Quando eu tenho que ser ativo, né? Quando eu tenho que ser feminino, ou energia feminina, na hora que eu paro, ouço. Sim. Né? Quando eu sou ativo, que eu estou colocando uma ideia. Né? Como nada é absoluto, mas a gente vê que tem pessoas que não ouvem, tá o tempo inteiro falando, né? Que há um desequilíbrio de energias. Que é outro alerta, né? Como também o excesso de passividade, que também é outro desequilíbrio. É claro que sim. Né? É claro. Né? Por isso, o equilíbrio produz conhecimento, informação, né? Sabedoria, né? E é o mais difícil, né? Você atingir esse vértice, né? Que está oscilando entre esses dois pontos de maneira constante. No fundo, é o equilíbrio. Então, de novo, é manter-se em contato com você mesmo, atento, né? Manter-se presente. Equilíbrio. Pois é. Acho que é isso. Acho que é isso. O princípio de gênero é super importante. Pois é.